pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do The Best Professor Química para Universitários. No vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com vocês a respeito do ocorrido em Beirute, no Líbano, da explosão com nitrato de amônio. Inicialmente, eu quero relatar aí os meus sentimentos, as vidas aí que se foram, as pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que se machucaram e que de certa forma tiveram um dano, relacionado a toda essa tragédia, tá? Bom, o que eu queria tratar aqui hoje com vocês é discutir um pouco de química dentro de tudo isso. Nesse período que eu tenho feito vídeos, estado bastante presente nas redes sociais, eu tenho recebido muitas mensagens, muito contato de professores e muitos deles reportam a dificuldade de contextualizar as aulas de química e, consequentemente, de chamar a atenção, de prender a atenção dos alunos dentro das aulas de química. E eu falo um pouco, eu relaciono um pouco com esse ocorrido, porque sempre que a gente tem fatos atuais, de certa forma, isso chama muita atenção de alunos e é uma oportunidade não só de aprender química, mas também uma oportunidade de discutirmos com esses alunos, questões que realmente são importantes. A gente teve um acidente, de grande impacto. Aliás, a gente ainda não conhece todo o impacto que isso pode gerar, as consequências. A gente prevê que essas consequências, que esse impacto realmente seja extremamente significativo, infelizmente, mas a gente ainda não conhece toda a imensidade do ocorrido, Eu tô gravando esse vídeo, hoje é dia 6 de agosto de 2020, Então tem aproximadamente aí 2 dias do ocorrido. Mas é muito importante a gente falar desses fatos atuais até para gerar uma reflexão nos alunos e mostrar para os alunos a importância da química na vida deles, a importância do conhecimento químico para a sociedade. Infelizmente a gente tem um exemplo trágico, que levou a um acidente de grande porte, uma explosão de grande porte, comprometendo vidas, e a gente precisa sim discutir isso com as pessoas, a gente precisa sim mostrar a importância de tudo isso, porque nós estamos formando pessoas que serão futuros profissionais. Essas pessoas precisam ter consciência e também precisam entender a importância do conhecimento químico, tá? Bom, o nitrato de amônio, ele é um sal inorgânico muito utilizado na indústria de fertilizantes e também como explosivos. Os fertilizantes, os nutrientes, melhor dizendo, os nutrientes para solo, eles são basicamente compostos de potássio, fósforo e nitrogênio. Então, o nitrato de amônio, ele é uma fonte de nitrogênio. Isso faz com que seja um fertilizante, tá? Além disso, quem tem acompanhado aí os vídeos do canal, talvez se lembra de um vídeo que eu fiz falando sobre o surgimento da indústria química. E dentro desse vídeo eu falei bastante a respeito do impacto da Alemanha, a contribuição da Alemanha para o desenvolvimento da química, e tudo isso acontece dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, que os alemães utilizavam ácido nítrico para produzir explosivos, Os explosivos eram, a grande maioria deles, compostos orgânicos nitrogenados. E para produzir esse ácido nítrico, eles precisavam de nitrato. E os nitratos vinham do Chile, na forma de nitrato de sódio. E sabendo disso, a Inglaterra ela realiza um bloqueio naval, dificultando a chegada dessa matéria-prima na Alemanha e, consequentemente, os alemães precisavam desenvolver outras rotas, para a produção desses explosivos. Então aí vem todo um avanço, dentro do conhecimento químico para a produção de nitratos, de compostos nitrogenados, até a própria síntese da amônia também contribuiu não só para a indústria de fertilizantes, como também para a indústria de explosivos. Mas se você tiver mais curiosidade para saber sobre esse assunto, tem um vídeo aqui no canal. Se quiser, eu coloco o link aqui para vocês podem estar
assistindo, né? Não é sobre a Segunda Guerra que eu quero falar, não. O que eu quero discutir aqui com vocês é realmente falar da importância, né, do nitrato de amônio e o que a gente tira de aprendizado com tudo isso que aconteceu, tá? Bom, o nitrato de amônio, a decomposição dele, né, é um processo que libera muito calor, é um processo exotérmico, mas é um composto relativamente estável. Para que ocorra a decomposição, é preciso que a temperatura, né, seja bastante elevada, aí por volta de 200, 300 graus, para que essa decomposição aconteça, tá? Então, muito possivelmente, né, o ambiente deve ter sofrido aí um aumento de temperatura para que ocorresse a decomposição do nitrato de amônio. E por que essa reação ela é explosiva, né? O que faz com que uma reação ela apresente esse caráter de explosividade? Então são basicamente 3 fatores, né? A gente fala primeiro de um processo que libera calor, um processo exotérmico, um processo que libera uma grande quantidade de gases, né? Então eu tenho uma quantidade maior de gases no produto em relação ao reagente, tá? E também uma reação que se processa numa velocidade elevada, né? Uma reação muito rápida. E por que essas características, né? Se a gente for pensar, eu tenho nitrato de amônio. O nitrato de amônio, ele estava armazenado como um sólido. O sólido, né, as partículas que compõem o material, elas estão muito mais próximas, né, mais organizada. É o estado da matéria, né, em que as partículas ali estão num alto grau de organização, né? Então a gente tem uma certa proximidade e isso faz com que o volume ocupado por um sólido seja menor em relação ao volume ocupado por um gás. Então no gás a gente tem, né, as partículas, átomos, moléculas, né, bastante desordenados, né? O gás significa desordem, então o estado gasoso, as partículas elas estão bastante desorganizadas e a energia cinética é bastante elevada. Então o que acontece é a reação de decomposição ela é exotérmica, ou seja, liberou calor para o meio, e os produtos dessa reação eram produtos no estado gasoso, né? Então principalmente a gente tem liberação aí de óxidos de nitrogênio, tá? E esses produtos, né, no estado gasoso ocupam um espaço muito maior do que o reagente, que era sólido. Então a gente tem um aumento do volume no meio reacional bastante significativo. E esse aumento de volume acaba sendo até mais intenso devido à absorção do calor que foi liberado na reação. Então a reação liberou calor, os gases, né? A gente já teve um aumento de volume pela formação de gases e esses gases sofrem expansão. E aí a gente vê aquela fumaça, aquela nuvem ali se abrindo, né? Decorrente ali daqueles gases expandindo, ok? E tudo isso ocorre muito rapidamente. Então por isso a gente tem, né, esse caráter explosivo. Dentro de tudo isso que eu falei para vocês, a gente tem muito assunto de química que pode ser trabalhado com os alunos dentro desse exemplo, né? Se nós pensarmos a própria questão de uma reação de decomposição, reações exotérmicas, né? Eu posso falar de termoquímica, de liberação de calor, né, absorção de calor, falar sobre os processos termoquímicos na indústria, por exemplo. A gente pode falar sobre velocidade de reação, sobre cinética química. A gente pode falar sobre reações de oxirredução, porque eu tenho processos de transferência de elétrons na decomposição, né, do nitrato de amônio. Tem muitos conceitos químicos básicos. Tudo isso que eu tô falando para vocês não é conteúdo universitário, é conteúdo de ensino médio que a gente pode estar discutindo. Sem contar, pessoal, quando a gente fala dos impactos que isso pode gerar, porque tem muita coisa de química ambiental que a gente pode também discutir aqui, tá? Eu tenho uma reação, que liberou gases para a atmosfera, né? E qual vai ser o impacto disso? A gente sabe que o impacto vai ser significativo, ainda não conseguimos mensurar tudo isso, mas com certeza isso vai gerar danos ambientais. Então a gente precisa trazer essas informações para a sociedade, trazer essas informações em sala de aula, isso é importante, né? Até quando a gente fala também
da questão da expansão dos gases, né? Discutir os estados físicos, enfim, pessoal, tem muito conceito de química básica que pode ser trabalhado dentro desse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, tá? Então vale a pena utilizar isso, né? Não só como uma estratégia para chamar a atenção de aluno, mas eu vejo como uma discussão importante para a gente mostrar para as pessoas, né, que com a química a gente não se brinca, que a gente precisa, né, de seriedade, a gente precisa formar pessoas sérias, profissionais sérios, né? Se hoje você é um estudante e está ouvindo, né, esse vídeo, leve a sério seus estudos, né? Não esteja na faculdade apenas porque você quer um diploma, mas esteja na universidade, né, por você querer aprender. Veja a universidade realmente como uma grande oportunidade de aprendizado, de evolução, porque muitos desses acidentes que a gente tem aí no decorrer da nossa história, muitos desses acidentes são ocasionados por falha humana, às vezes falta de conhecimento, às vezes falta de responsabilidade, enfim, né? Mas o que eu quero fazer com esse apelo é que a gente realmente dê uma atenção especial à formação das pessoas, né? Se você é professor, olha a responsabilidade que nós temos de formar profissionais que vão atuar aí no mercado de trabalho e precisam fazer as coisas, né, de forma correta. Porque um acidente desse porte, isso pode gerar impactos, né, imensuráveis, né, enfim. Mas esse é o meu apelo. E se você é estudante, estude de verdade, estude para aprender. Não esteja na universidade apenas por um diploma, mas faça jus a esse diploma, tenha conhecimento, né, atue, seja realmente um profissional com responsabilidade.